A paz do Senhor, amados irmãos. Gostaria de deixar um pequeno testemunho aqui sobre o batismo com fogo, ou seja, no livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 11. Meus amados, eu gostaria de contar um pequeno testemunho antes de eu ser selado com esse fogo, com esse batismo, que está aqui no livro de Mateus, e depois disso. Eu era uma pessoa que andava errante pelo mundo, eu era viciado em cocaína, viciado em maconha, bebida, prostituição. A minha vida em todos os campos era derrotada. Andava por aí um andarilho, andava pela todas aquelas favelas, morros, só andava pela periferia do Rio de Janeiro, todas essas favelas, buraco quente. Fui criado ali na Bandeira 2 e passei um bom tempo da minha vida no Parque da Alegria, aqui do lado do cemitério do Caju, ali embaixo da linha vermelha. Mas a maior parte da minha infância eu fui criado na Bandeira 2, em frente ao Shopping Nova América ali, comunidade ali, Bandeira 2. E eu vivia uma vida terrível, era uma vida triste. E você sabe que quando uma pessoa ela é dominada por algo ou alguém ou alguma coisa, ela vira escrava daquela coisa que a domina. Na verdade? E eu era assim, eu era fraco, eu era dominado pela bebida, pelas drogas. Então tudo que eu ganhava, eu trabalhava, na época lá, eu trabalhava como ajudante de mecânico. Um abraço aí para o mecânico Antônio, que ainda continua trabalhando lá, na Bandeira 2 ali, embaixo do viaduto. Continua ali, agora é Chácara de Del Castilho. Antes era Bandeira 2, agora é Chácara de Del Castilho, bem lembrado. Um abraço ao Antônio, Thiago, filho dele, que trabalha com ele hoje lá na mecânica. Eu fui lá visitar uns dias desses, relembrar aquele local. Mas eu retornei lá totalmente diferente. E fui ver um amigo que na época era namorado da minha irmã, era meu cunhado chamado Luiz, e ele era presbítero da Assembleia de Deus lá na Chácara de Del Castilho. Logo na entrada da comunidade tem uma Assembleia de Deus da Ministério Farrula, até tem uma Ana Maria da Graça também. E ele, já naquela época, ele falava de Jesus para mim. E como ali a estação de Del Castilho é logo ali coladinha no perímetro da comunidade, a gente ficava ali, eu e mais os colegas de infância e outros, ficava ali usando droga, passava a noite toda ali. E passava ele e passava a comitiva, né, dos irmãos para ir ao monte orar. Negócio de 7 horas da noite, 6. E no outro dia, 6 horas da manhã, eles voltavam e eu ainda estava lá, usando droga, me drogando, bebendo. E ele falava: rapaz, Jesus tem uma obra na tua vida, para de usar essas drogas, isso vai acabar te matando. Por diversas vezes quase morri, né? O diabo tentou contra a minha vida várias vezes, mas o Senhor tinha um projeto na minha vida. O Senhor já tinha um plano, uma obra na minha vida, uma obra de salvação. E eu, por motivos de usar essas coisas, fui morar em São Cristóvão, no Parque da Alegria. Lá eu conheci a Igreja Universal, aonde foi a minha primeira porta.
uma porta que abriu a minha visão espiritual, abriu a minha mente. As pessoas podem falar o que quiser do Bispo Macedo, podem falar o que quiser da Igreja Universal, mas é uma porta do céu aberta. E ela fala, Deus tem um propósito em tudo, é a vontade do Senhor. Deus tem a Igreja Universal que tem a característica própria dela, que vai e arranca as pessoas da droga. E lá, eu fui convidado para ir, e chegando lá, parece que até falei com a pessoa que me levou. Poxa, você me traz aqui e contou a minha vida toda para o pastor? Ela falou, não contei nada não, isso aí é o Espírito Santo falando com você, não tenho nada com isso. A minha parte nisso foi só convidar você e trazer. Agora é com Deus, é você e Deus. E ali eu fiquei ouvindo, e ali tocou meu coração, e ali o pastor foi usado profundamente para tocar na minha alma. O Espírito Santo tocou na minha alma, foi um encontro. E ali eu me derreti, aceitei a Jesus Cristo e fui lá na frente, entreguei a minha vida e voltei para a comunidade. E lá na comunidade teve um batismo coletivo, lá no campo de futebol, numa grande piscina, e lá fui batizado. Perdão. Fui batizado, mas eu ainda não estava liberto. Ainda continuei ainda usando drogas, continuei bebendo, e a coisa continuou desse jeito, até que eu fui num determinado local, uma biqueira onde vende drogas, fui comprar drogas, e estava do lado de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, e estava tendo um encontro de mulheres, um encontro de irmãs, lá na comunidade hoje, no Parque da Alegria. Está lá a igreja hoje. Um abraço aí para o Osvaldo, Dinho, toda aquela equipe maravilhosa da época, né? Não sei se ainda está ainda, mas creio que sim. E ali eu fiquei ouvindo um hino lindo que chamou minha atenção. Foi como uma flecha no coração. Eu nem comprei a droga que eu ia comprar. Ali fiquei por ali assim meio tonto, baleado pela flecha de Deus, pelo hino, como uma espada no coração. Porque a palavra do Senhor é como uma espada que vai lá na divisão das juntas e medula, né? E foi assim comigo. E eu fiquei assim meio tonto, fiquei ouvindo e falava assim o hino. Fala-me suavemente, fala com muito amor, ouvir tua voz eu quero. Eu esqueci a letra, mas é esse hino. Fala, Jesus querido, fala com muito amor, ouve tua voz, eu quero. Esse hino falou comigo tremendamente. E eu parei, e aí veio um obreiro na porta e disse, jovem, entra. Eu falei, não quero entrar não, saí atordoado. No outro dia eu voltei. E ali eu fiquei naquela igreja, e uma alegria tão grande que invadiu meu coração. Eu saí da Universal, senti uma necessidade maior, e ali Deus começou a usar as pessoas para mim, me acolheram, me abraçaram, começaram a me evangelizar, começaram a falar de Cristo, e eu comecei a me integrar. Aí entrei para a juventude, e não faltava um culto de libertação, nem um culto de escola dominical, e não faltava nem o culto lá matutino era 6 horas, eu acordava 5 e pouca, ia chamando todo mundo nas casas. Estava radiante, o primeiro amor. E nenhum culto. Depois disso, eu fui esfriando, mais para frente, fui esfriando. Aí um dia entrei num culto, lá nessa mesma igreja, tinha lá eu falei, hoje Deus tem que falar comigo. Se Deus não falar comigo, e nesse culto, as irmãs, as crianças, os jovens, ficavam chorando, pulando, falando em línguas estranhas, e eu não entendia, e eu queria sentir aquela mesma alegria, e eu orava na minha ignorância, antes de sair de casa, eu falava, Senhor, eu quero sentir a mesma alegria, se eu não sentir nada, eu vou embora, vou sair da igreja, porque eu não sinto nada, quer dizer, todo mundo está sentindo, não vejo nada, não vejo cair fogo do céu, não vejo um anjo, não vejo um mover do Espírito, eu não vejo nada, não sinto nada, nem um arrepio na espinha eu sinto. Quando foi nesse dia, eu estava determinado. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece você, Deus sabe o desejo do seu coração. E aí eu
vim buscando batismo há muito tempo, não acontecia nada. Nesse dia eu falei, Senhor, se eu não sentir nada, eu vou embora. E aí Deus disse assim, aí eu falei, vou para a igreja hoje, se o culto acabar eu não sentir nada, eu não volto mais. Não volto mais. E aí o culto começou, os conjuntos cantaram, todo mundo ganhou suas oportunidades, bênção apostólica, todo mundo saindo para ir embora, quando de repente um presbítero chamado Sérgio veio em minha direção e disse, jovem, Deus falou comigo ali o tempo todo, queimando no meu coração, que você disse para ele que queria mudar de vida e queria ver o poder dele. Você quer mudar de vida hoje? Você quer a presença de Deus na sua vida definitivamente? Você quer sentir o poder de Deus? Eu disse, quero. E ele disse, tá bom, então espera só um minutinho aqui. Foi lá, chamou, eu vi ele conversando com algumas irmãs mais velhas, e daqui a pouco veio uma ruma de crianças e adolescentes e jovens. Ele era o coordenador, naquela época chamava-se presidente da mocidade. Me levou para um salão, mandou ficar de joelho, e eu meio assustado assim, fez um círculo, uma roda, me botou no meio e começou a orar. E ele falou para mim assim, fecha os olhos, tá? Que nós vamos orar por você, e você só glorifica, só dá glória a Deus, dá glória a Deus. E eu baixei lá assim, meio assustado, dobrei o joelho e fiquei glorificando a Deus. E ele ali orando, de repente ele vem e encosta a mão na minha cabeça. Quando ele encosta a mão na minha cabeça, eu tomo susto e abro o olho. E quando eu abri o olho, eu estava flutuando a uns 3 metros de altura, olhando para baixo e vendo eu de joelho lá, e aquela criançada pulando, chorando, e ele com a mão na minha cabeça, orando, e eu lá assim de joelho, e eu vendo, e eu pensando, meu Deus, porque a minha consciência não saiu não, eu continuei consciente. Eu fui arrebatado do corpo, fiquei pairando no ar, e consciente como eu estou falando com você aqui. E de repente ali, eu olhando ali e falando, meu Deus, eu morri. Como eu posso estar de joelho lá e estar aqui? E eu estou flutuando, estou voando. Como pode isso? Meu Deus, eu morri. E algo me chamou a atenção. No horizonte eu olhei, era como uma chamazinha, uma luzinha bem pequenininha, tipo uma châmara de fósforo. E aquela chamazinha veio vendo e eu parei. Já parei de olhar meu corpo lá embaixo de joelho. Parei de olhar lá eles orando por mim, pulando e gritando, dando aleluia, glorificando e falando em mistério. E eu fiquei assim, olhando para essa luz assim, assustado, com a mão assim flutuando, parado no alto. E aqui veio aquela chamazinha veio e tocou na ponta do meu dedão. Quando tocou na ponta do meu dedão, as chamas tomaram meu corpo. E minhas pernas começaram a derreter e eu gritando porque ardia muito, queimava e começou a derreter, caía aquela gosma preta, igual lama, igual petróleo, e caía ficando naquela poça d'água e derretendo, e meu corpo foi derretendo, gritando, ai Deus, eu vou morrer, e eu gritando, e queimando, e veio queimando, derretendo meu rosto, derretendo, eu gritando, de repente, queimou meu cabelo, aí eu abri o olho, eu já estava lá no chão, pulando, falando em línguas estranhas, e com muita alegria, me sentindo cheio de poder, me sentindo vigoroso. Porque nas minhas orações eu pedia que só queimasse todo pecado, todo desejo de pecar, todo desejo de beber, de se prostituir, de usar droga. Eu pedi ao Senhor com muito vigor, com muita fé. E o Senhor realmente queimou. E eu vi aquela gosma caindo, o Senhor queimando o velho homem, queimando o pecado, queimando os vícios. E quando eu voltei ali, fiquei falando em mistério, mas não perdi a consciência. E quando eu comecei a falar em mistério ali, e eu rodando assim, e parecia que o tempo parou. O tempo parou. E aí o anjo do Senhor falava, tá vendo essa jovem aqui? Eles estavam rodando e pulando, mas eu vi tudo parado. O Senhor parou o tempo para mim. Essa jovem está passando por isso, isso e isso. Lá na frente, se ela não fizer isso e isso, ela vai sair da igreja, porque, tá vendo esse aqui? Esse aqui vai se relacionar com ela, vai engravidar ela e vai largar ela e ele vai sair da igreja. Vai ser um problema tremendo. Aí, tchum! Esse aqui é assim, e foi me mostrando assim a vida de todo mundo. Me deu o dom de revelação e foi me mostrando a vida de todo mundo, rapidamente. Quando, eu voltei, ainda falando em mistério, chorando muito, sem conseguir me controlar. E uma irmã mais velha lá, que era vizinha que me conhecia, todo mundo me conhecia lá. E eu vi ela falando, chamou esse presbítero lá e falou, rapaz, como é que você deixa o demônio cirandar dentro da igreja? Esse rapaz é um viciado, drogado aí, rapaz. Um bêbado aí, vive por aí pela rua aí, e você deixa ele no meio das crianças aí. Olha lá, isso é demônio, repreende esse demônio. E o
presbítero Sérgio sabiamente olhou para ela e disse assim: irmã, deixa ele ficar mais um pouquinho, que ele acabou de entrar no céu agora. E eu ouvindo isso, e continuei lá. Conclusão, depois de tudo ele veio, me abraçou, me acalmou, e foi difícil para ele me acalmar, que ele era pequenininho, baixinho, eu sacudia ele para lá, sacudia ele para cá, e pulando, meio descontrolado, e ele foi me controlando, e graças a Deus ele conseguiu me controlar, porque se ele não me para, talvez eu estava pulando e glorificando a Deus e falando mistério até agora. Porque o poder de Deus é assim, eu levei uma carga de poder do céu. Meus amados, depois disso, eu não bebi mais, saí dali com o vocabulário trocado, eu falava uma palavra, 5, 6 palavras torpe, palavrão, eu não lembrava mais de palavrão, eu parei de beber, não lembrava mais de beber, não bebi mais, nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais cheirei, nunca mais saí por aí pela vida. Calça comprida não tinha nenhuma, comprei calça comprida, cortei o cabelo, fiz a barba, nunca mais andei maltrapilho, o Senhor transformou minha vida. E até hoje, para a honra e a glória do Senhor, estou na presença do Senhor, feliz da vida, e toda vez que me lembro desse testemunho, do meu batismo com o Espírito Santo, eu me alegro. Aí depois eu entreguei, né, aquilo que Deus me mostrou, não, comentei com ele, ele marcou uma outra reunião, e aí eu falei com cada um deles, e alguns aconteceu mesmo depois, eu fiquei até muito respeitado lá, porque o que eu contei aconteceu na íntegra do jeito que eu falei. Então Deus faz assim. Eu queria que você soubesse desse testemunho, eu queria compartilhar esse momento de alegria, esse momento de transformação. Queria dizer que Deus transforma, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Você precisa se batizar nas águas para arrependimento dos seus pecados, mas vem Jesus Cristo que batiza você com fogo. Não é verdade? Com fogo e com o Espírito Santo. Por isso, batismo com o Espírito Santo. E aí você vai falar em novas línguas para a sua própria edificação e você será restaurado. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Então esse é o meu testemunho do batismo com o Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você, que você possa buscar veementemente o batismo com o Espírito Santo, se esvaziando, tirando um tempinho para dobrar o joelho, glorificar o Senhor, se possível, com uma equipe, se possível, 2, 3, 4, 5, que também pare para buscar a presença e o batismo com o Espírito Santo. Combinem, vamos orar para que o Senhor batize a gente com o Espírito Santo, e aí junta aquelas pessoas, e ali começa a orar, e realmente você vai ser também contemplado, e o Senhor vai encostar uma brasa de fogo na sua língua, e você falará em novas línguas. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua vida, não deixe de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque isso vai fazer a diferença e vai ser o divisor de água na sua vida. Você viu que eu era antes de ser batizado com o Espírito Santo, e depois que fui batizado com o Espírito Santo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu era batizado nas águas e o Senhor veio e me batizou com fogo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz e quero compartilhar esse meu testemunho com você, para que você também busque o batismo com o Espírito Santo, para que você venha se firmar, que você venha ser liberta, que você venha ser liberto, que você venha conhecer assim verdadeiramente os desígnios de Deus. E também desfrutar da presença do Espírito Santo e da alegria, e do vigor e do poder de Deus na sua vida. Amém? Queria aproveitar e pedir um favor e convidar você, se assim você gostou desse vídeo, desse testemunho, e conhece alguém que precisa ouvir, compartilhe nas suas redes sociais para um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Esse testemunho, tenho certeza que vai alegrar você que está buscando aí o batismo com o Espírito Santo. Deus tem a hora certa. Deus sabe todas as coisas. Deus vai batizar você, é só você buscar. Amém? Peço a você também que visite o meu canal lá no YouTube, Presbítero Irineu. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho. Vou estar gravando outros vídeos para que você venha ser abençoado. Compartilhe nas redes sociais, aí nos seus grupos aí, esse testemunho de batismo com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Quem vou te falar aqui é o Presbítero Irineu, deixando um grande abraço, um beijo no coração, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.